O terceiro grupo que vai apresentar é do Instituto Singularidades, e eu vou apresentar as professoras que estão representando o grupo. É a professora doutora Fernanda de Castro, de Souza e Castro Pinto Noia, que é psicanalista, é mestre e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, e terminou seu pós-doutoramento em 2019 com o tema Bullying e Preconceito, Obras do Imaginário. Ela é coordenadora do curso Contribuições da Psicanálise para a Educação no Instituto Singularidades, onde também é coordenadora de um núcleo de pesquisa que resultou no trabalho do seminário, a pesquisa que está sendo apresentada aqui. Vou apresentar também a professora doutora Carolina Cardoso Tiussi, que é psicóloga e psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é docente na Universidade AMB Morumbi e atende em consultório particular escolar. E vou apresentar também a professora doutora Sônia Vidigal, que é pedagoga, é mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Educação da USP. Ela é professora do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades e atua com formação de professores. Eu agradeço e passo a palavra para as professoras. Obrigada, Eric. Boa tarde a todos. Eu quero começar primeiro agradecendo ao professor Leon por tantos ensinamentos e pelo convite para coordenar uma das equipes dessa importante pesquisa. Também agradeço ao professor Carlos Veiga e à Universidade do Minho pela delicada acolhida no primeiro tempo dessa pesquisa, onde eu estive em 2019. E ao Instituto Singularidades, que recebeu e deu todo o apoio para a realização da pesquisa na casa. Por fim, quero agradecer minhas colegas e a minha equipe e parabenizar aos colegas pela riqueza do trabalho que eu tenho assistido aí nesses dias de seminário. Bom, antes de começar, vou fazer audiodescrição para quem precisa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e claros, estou usando um óculos com hastes brancas e uma blusa preta. E o ambiente atrás de mim tem apenas uma parede clara, creme. Bom, assim, nós fizemos um recorte, né, uma pesquisa tão rica, tão cheia de informações, nós vamos apresentar um pedacinho da pesquisa dentro da grande pesquisa, né? Nós fizemos um recorte para esse seminário. Eu vou compartilhar a tela, só um segundo, por favor. Bom, então nós vamos trazer algumas contribuições de uma leitura psicanalítica para o enfrentamento ao bullying e ao preconceito. Nós vamos apresentar a hipótese, nossa hipótese do trabalho, o aporte teórico que sustenta essa hipótese, a metodologia, algumas análises, brevemente, algumas considerações finais, e vocês vão ver que a partir do que a gente trouxe como proposta, isso resulta em algumas estratégias ou ideias para intervenções diferentes em relação ao bullying e ao preconceito. Bom, então aqui a gente vai começar da seguinte maneira. Nós acreditamos que cada uma dessas formas de violência tem aspectos próprios e bastante distintos no que dizem respeito à estrutura psíquica de quem as pratica. A gente está vendo aqui no seminário, no outro também, nós vimos as diferenças entre bullying e preconceito no conceito, e a gente vai trazer uma outra diferença, que é quais são os aspectos psíquicos que combinam mais com o praticante autor do bullying e o praticante de ações preconceituosas. Na nossa pesquisa, relacionamos aspectos encontrados nos sujeitos que praticam bullying e nos que são preconceituosos a partir do ponto de vista da psicanálise.
A nossa hipótese é que o bullying tenha relações mais próximas com a ideia de primazia do imaginário, né? Então, na prática do bullying, o que prevalece são as relações imaginárias, que são relações duais, eu e outro, que são muito parecidas com características do primeiro tempo da constituição da subjetividade, do complexo de Édipo. A gente não tem como explicar isso agora, mas podemos conversar sobre isso num outro momento. E o preconceito, diferente disso, traz como se fosse, não dá para dizer uma evolução, mas tem um elemento a mais, que é a ideia de estar as relações regidas prioritariamente pelo registro do simbólico. Ou seja, relações triangularizadas, eu, outro e outro, tem mediação, características do segundo e terceiros tempos do complexo de Édipo. Nosso objetivo foi fazer uma leitura psicanalítica de respostas de alunos, né? Autores de bullying, autores de ações preconceituosas, e a partir dela, pensar em eixos norteadores para intervenções de prevenção e combate a tais formas de violência, que levem em conta a subjetividade de cada um, ou pelo menos de alguns, né? Então, nós utilizamos para as leituras os 3 registros encontrados na teoria lacaniana da constituição da subjetividade, RSI, que é real, simbólico e imaginário. A psicanálise lacaniana trabalha com essa ideia de constituição da subjetividade, ou seja, o sujeito, para o Lacan, ele advém do enodamento desses 3 registros, o imaginário, que é o estádio do espelho, é uma coisa mais especularizada, o olhar eu e outro. O simbólico, que vem do atravessamento do complexo de Édipo, onde aparece um terceiro, instituição da lei, e, portanto, a falta, instalação da falta. E o real, que é o registro do inapreensível, aquilo que escapa, retorna pelo real. No final das teorizações do Lacan, ele condiciona a existência humana pelo enodamento entre real, simbólico e imaginário. Então, a importância que ele deu para esses 3 registros e a subjetividade. E ele vai dizer isso, uma curiosidade, né, que a loucura é o desatamento desses nós. Então, vou trazer rapidamente o que, para quem não conhece, não está acostumado ou habituado com esses termos, o que é o imaginário, simbólico e real, grosso modo, assim. No imaginário é o reino das ilusões narcísicas, onde não cabe a falta. Aqui, o sujeito não distingue da sua imagem aquilo que é dele e o que é do outro. O simbólico é o campo onde as relações são mediadas pela linguagem e, portanto, pela falta. As relações podem ser dialéticas e a diferença pode coexistir. Para o Lacan, o inconsciente tem uma estrutura de linguagem. E o real, que é, como eu disse, o campo do sem sentido, daquilo que escapa à simbolização. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, que apesar de a gente fez uma leitura pensando na primazia do imaginário e do simbólico, porém, eles, na teoria psicanalítica, eles são um enodamento, eles andam juntos os 3. Então, essa separação ela é didática para a gente compreender as diferenças entre bullying e preconceito. Mas na ideia do Lacan, há um enodamento, ele usou o nó borromeano para explicar esse enodamento. Então, são essas 3 círculos, essas 3 correntes que se juntam, e se você soltar qualquer uma delas, esse enodamento se desfaz. Então, elas são dependentes uma da outra. Bom, nós aplicamos as escalas da pesquisa Violência Escolar e Discriminação em 72 alunos, 2 salas com 31 alunos do 9º ano de uma escola pública e 2 de uma escola privada, em São Paulo. É assim, nós tivemos, primeiro, na grande pesquisa, nós temos 175 alunos, onde foi feito todo o tratamento estatístico e toda a análise que todos os grupos fizeram. Depois, nós decidimos entrevistar alguns alunos, é por isso que nós trouxemos esse trabalho. Então, para entrevistar, a gente tinha uma questão ética, a gente não ia falar, olha, quem é autor de bullying quer vir conversar com a gente, tal. Então, o que nós fizemos? Escolhemos 2 escolas, uma particular e uma pública,
aplicamos o questionário. De posse dos questionários respondidos, nós perguntamos se os alunos gostariam de conversar conosco, e aí conversamos com todos que quiseram vir conversar. Depois, 32 alunos vieram, foram entrevistados, ficamos lá um dia inteiro, fizemos mais de um dia as entrevistas, e depois dessas 32 entrevistas, nós selecionamos algumas que eu vou trazer aqui, nós vamos trazer hoje aqui, para ilustrar essa nossa hipótese. Selecionamos 12 para hoje, porque o nosso tempo é curto, mas depois quem se interessar por mais disso, a gente tem escrito, tem um trabalho já e estamos escrevendo mais um. Então, vamos trazer as falas selecionadas de 4 autores de bullying, 3 alvos, 1 autor-alvo e 4 autores de preconceito. Aqui eu coloquei apenas os exemplos para vocês entenderem. Eu não consigo agora ler todos esses quadros, mas fica aí disponível para quem quiser. Que é só para dizer como que foi norteada essa entrevista, né? Então, por exemplo, todos os alunos respondem, nesse trimestre, em relação aos seus colegas, você xingou? E aí no questionário original era sim ou não. E aí nós perguntamos, nos que vieram disseram sim, a gente dizia qual a razão que te levou a xingar, do que você xingou, alguém já te xingou assim. Então, assim, a gente foi desdobrando a conversa para as nossas entrevistas, tá bom? Então, aqui estão os outros quadros com as perguntas, também para as vítimas, né? Foi xingado do quê? Você acha que isso tem a ver com você? Como você acha que pode se defender disso? Bem, e aí eu vou trazer rapidamente aqui algumas respostas e essa leitura que a gente foi fazendo de imaginário e simbólico, bullying e preconceito. Então, algumas respostas selecionadas, né, de autores de bullying. Sim, né, você xingou? Aí ele responde, sim, chamo de gordola, todos os gordos são gordolas. Sim, quando é negro eu chamo de rosa, é bom, é um bom apelido, e ri. Sim, chamo o preto de Nescau, o pardo de leite condensado. Sim, narigudo, tucano, porque tem nariz, grande é. Ao caracterizar a imagem do outro, os autores do bullying poderiam ter a sua imagem de não gordo, não negro, confirmadas a partir dessa lógica simples, eu, não eu, pautados por imagens especulares. A lógica subjacente aqui é a da autoafirmação. É uma maneira frágil de afirmação subjetiva, uma vez que quando o outro é quem diz o que eu sou, o que eu não sou, o encontro com o outro se torna ameaçador, né? Perigoso, desagradável. São relações coisificadas e não de um sujeito com outro sujeito. Aqui vou trazer algumas falas selecionadas. Eu vou pôr um microfone porque está um barulho aqui. De alvos de bullying. Me chamam de palito só porque tenho perna fina. Me chamam de graveto porque sou muito magra. Aquilo que vejo... Agora vamos pensar um pouquinho no bullying como essa primazia do imaginário. Aquilo que vejo, o olhar do outro, marca e constitui o que eu sou a partir de imagens concretas. Gordo, narigudo, magra, negro. São leituras semelhantes àquelas dos primeiros tempos da constituição da subjetividade, quando a imagem é fundamental. A lógica envolvida é simples. A partir de uma imagem do outro, pratica-se uma violência. Ou de uma ideia simples, não precisa ser uma imagem, pode ser uma ideia simples. A palavra usada para a prática dessa violência é autoexplicativa. Corresponde a uma relação imaginária com o outro. Você não precisa nem conversar muito, você entende o bullying apenas pelo que ele, quando ele se manifesta. Agora, algumas falas de alvos de bullying. Me chamam de gorda todos os dias. Fico chateada e revido em mim mesma. Me corto. Aí eu perguntei, e o que te leva a fazer isso? Ela responde, dá vontade. Eu só faço um corte pequeno quando fico chateada, eu me corto. Só para vocês saberem, evidentemente, que essa declaração, assim como a próxima que eu vou mostrar para vocês, não permitiu que a gente saísse da escola sem
ter mais informações em relação a essa aluna e saber se ela estava sendo tratada, enfim, né? Isso só por uma questão ética. Uma outra fala aqui de um autor alvo de bullying. Penso que sair do mundo seria a melhor opção. Já tentei me matar cortando os pulsos. Aí entrei na igreja e isso foi a melhor solução. Aqui encontramos os efeitos perigosos que essa organização pautada nas relações imaginárias podem causar. Ou seja, quando o outro determina aquilo que o sujeito é. O outro diz que ela é gorda, isso é suficiente para que ela se defina como tal, como se ser gorda a definisse por completo. Nos dois casos acima descritos, a solução pensada também é concreta, como eles imaginam que eles podem solucionar isso, operando um corte no real do corpo, né? A ideia é cortar concretamente. Nessa relação eu-outro, pautada apenas em imagens, não há o mínimo de recurso simbólico para sustentação e barrar aquilo que vem do outro, para sustentação de reação, de defesa. Percebemos a fragilidade do discurso, tanto nos autores quanto nos alvos do bullying. Aqui a gente está fazendo uma hipótese ousada, né, para a gente discutir depois. Nós estamos dizendo que, do ponto de vista do imaginário, não há diferença na lógica discursiva de quem pratica e de quem sofre o bullying. Do ponto de vista da psicanálise, trata de uma relação imaginarizada, em qualquer uma das duas posições, vítima ou autor. Isso não é sem consequências para as ideias e estratégias de combate. Apesar de também encontrarmos no preconceito aspectos do imaginário, evidentemente, em que está presente uma dificuldade em lidar com a falta e o diferente, aqui encontramos alguém capaz de fazer uma suposição de sujeito, o que implica alguma simbolização, como veremos nas falas a seguir. Os deficientes me incomodam porque não aprendem. Não tenho nada contra o deficiente, mas não seria amiga, nem me levaria na minha casa. Alguma coisa poderia acontecer, sei lá. Eu não faria amizade com um afeminado, porque a sociedade não aceita. Só gosta de pessoas normais. Estão acostumados a lidar com as pessoas normais. É meio que um preconceito, sabe? Gay não. Tenho nojo porque uma amiga já deu em cima de mim e disse que me queria. Pessoas gays têm a tendência a querer uma amizade sexual e não só amigos. O preconceito, como nós vimos, requer a suposição de que existe um outro. Ele representa algo que não me agrada, e aqui a gente colocou entre aspas, porque a gente sabe dessa questão de que não é só não me agrada, né? Não me agrada, eu tenho medo, tenho uma incoerência no preconceito, a gente já falou disso muitas vezes nesse seminário. Então, os gays só querem amizade sexual e eu sou diferente deles. Quero amigos sem pensar em sexo. Alguma coisa poderia acontecer levando um deficiente para casa. A gente encontra aí uma fantasia. O sujeito mostra algo dele ao falar do outro. Ele se revela, né, quando ele diz isso. Algo poderia acontecer se eu levasse um deficiente para casa. O que será que poderia acontecer? A relação imaginária permanece, mas a tentativa de diferenciação eu, não eu, é entre eu e ideias do eu. A relação aqui é entre eu e o outro, permeada, né, atravessada por aquilo que ele representa. Há um reconhecimento da diferença. Entretanto, a separação eu e não eu ainda é frágil, né? Nos dois casos são violências. A gente, com certeza, tem a primazia tem a participação do imaginário nos dois casos. Porém, no preconceito, a gente vê essa triangulação, alguma participação simbólica. Diferente do bullying, no caso do preconceito, o sujeito precisa de uma relação com a história, com conhecimento de elementos específicos de uma cultura, de um povo, de uma religião, enfim. A fala não é autoexplicativa. Precisamos de informações, de mais informações para entender
do que se trata aquele preconceito. Apresentamos, assim, bastante brevemente, alguns trechos de respostas para sustentar a nossa hipótese sobre a posição discursiva imaginária do praticante e do alvo do bullying e da posição discursiva simbólica do preconceituoso. A questão mais importante que a gente não queria deixar de trazer a partir dessa análise é pensarmos as implicações de se distinguir bullying e preconceito a partir de imaginário simbólico, para pensarmos em estratégias de intervenção, de ação, de combate, enfim. A gente trazer o pensamento que decorre disso que nós trouxemos. Para essas estratégias, a professora Carolina Tissi vai conversar conosco. Tá desligado, Carol. Pronto, estão me ouvindo? Tá desligado é a frase que a gente mais tem ouvido, né, nesses tempos de pandemia. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui compondo essa pesquisa junto com o meu grupo e acompanhar também os resultados, as apresentações do outro grupo. Também gostaria de agradecer ao professor Leon pela possibilidade. Muito bacana estar aqui nesse momento. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, claro. Atrás de mim tem uma estante com livros. E os slides que a gente está usando, que a gente está apresentando, eles têm um fundo branco com os títulos em realce amarelo, e eles são compostos por textos e tópicos. A gente não usou tabelas nem imagens, porque isso não é isso que a gente pensou para esse momento hoje, né? Então, dando continuidade aí ao que a Fernanda estava colocando sobre a hipótese que a gente está apresentando, né, essa distinção de que o bullying seria um fenômeno mais relacionado às relações imaginárias, enquanto o preconceito teria algo do registro simbólico envolvido, né? A gente foi fazendo esse exercício de, a partir dessa hipótese e da leitura que a gente foi fazendo, né, sobre acerca das falas, que tipo de norteamento, né? Como que a gente poderia olhar para a prática e pensar aí possíveis intervenções com os professores e nas escolas, né? Claro que a gente entende que o fenômeno do bullying e do preconceito são fenômenos complexos que estão inseridos, né? Eles são construídos dentro de um contexto sócio-histórico específico, né? Então, a ideia não é trazer respostas, longe disso, muito menos receitas aplicáveis, né? Mas é muito mais um exercício de como que aquilo que a gente foi pensando pode ser também entendido dentro do chão da escola, né? Um dos pontos que a gente colocou é como é importante que o alvo de bullying, quem sofre bullying, não seja tomado apenas como alguém que não consegue se defender, alguém que precisa de proteção, né? Reforçando ainda mais esse lugar imaginário que possivelmente esse aluno acredita que ele está, né? Então, de fato, eu sou aquilo que o outro diz de mim, né? E isso é algo assim muito grave, que precisa de enfim, acho que isso dialoga um pouco com a discussão que estava sendo feita também anteriormente, na mesa anterior, né? Sobre superproteção. Eu acho que depois dá para a gente entrar um pouco nisso, se couber, né? Mas acho que do lado também do autor do bullying, como é importante que ele não seja tomado apenas como vilão da história, no sentido de reforçar esse lugar de poder, de potência, em que parece que ele acredita que ele almeja estar, né? Então, como alguém assim que de fato pode
dizer sobre o que o outro é, marcar o lugar em que o outro está e assim se posicionar de uma outra forma, né? Eu sou aquilo que o outro não é, né? Você passa para o próximo, Fê? Por favor. Obrigada. Para que isso seja feito, é fundamental que a gente leve em consideração algum tipo de intervenção no laço social. E aí, quando a gente está falando de intervenção no laço social para a psicanálise, isso tem a ver com pensar a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno, situações que envolvam também essa as micro-relações dentro da escola, né? A ideia seria que a gente tivesse, assim, atores que pudessem promover algum tipo de corte, de provocação, de fresta, nessa relação que acabou se formando um tanto como se fosse uma certa mônada narcísica, né? De que eu ofendo o outro, eu digo que o outro é, essa imagem do outro, e o outro adere a isso, né? A gente enxerga nessa relação imaginária um certo tipo de fechamento, né? Ou seja, qualquer intervenção, qualquer provocação, qualquer fala que promova ruptura, provocação, que abra um certo tipo de brecha nessa relação mais totalizadora, né? A gente está entendendo que, pelo menos essa hipótese que a gente levanta, né, a partir da psicanálise, que ela poderia promover mudanças e, assim, promover um certo tipo de impacto nas situações de bullying, né? A psicanálise nomeia esse tipo de intervenção como esvaziamento do imaginário, né? Algo do tipo, por que mesmo será que esse aluno ocupa tanto tempo dele xingando o outro? Por que será que o outro adere tanto, se incomoda tanto com esse tipo de fala, né? Passa para frente, por favor. Obrigada. Nesse sentido, se a gente, desenvolvendo um pouco mais, né, acompanhando, se a gente concorda com essa ideia de que o bullying está ligado às relações imaginárias, né, aquilo que tem a ver com o primeiro tempo do complexo de Édipo, não faria tanto sentido a gente pensar em intervenções que demandam um certo tipo de trabalho com as representações, com as ideias, né? Intervenções do tipo assembleias, palestras, né, que demandam que o outro se coloque como sujeito, são intervenções que estão dialogando com uma certa posição que a gente vai identificar como estando mais presente no preconceito, né? O bullying, ele seria um fenômeno com uma característica um pouco diferente, né? Isso acredito que dialogue também com que outros grupos já colocaram, com que o professor Leon está dizendo, de que a educação inclusiva, por exemplo, teria uma incidência na diminuição do preconceito e não tanto na do bullying, né? Levando em consideração isso, a gente pensando, né, do ponto de vista do educador, como é importante que ele se posicione de uma maneira clara e implicada, né? Aí, no sentido de que, bom, ele está vendo, está percebendo o que está acontecendo e ele não concorda, né? É uma posição, às vezes a gente vê alguns educadores caindo em algo do tipo, não sei direito o que fazer com isso, então melhor não mexer, finjo que não está acontecendo nada, ou, bom, isso é brincadeira, vai passar, é um momento, tem a ver com a adolescência, né? Falas que outros grupos também foram trazendo, né? Então, que esse professor, que o coordenador possa se implicar, assim como o grupo, né? Então, que os outros alunos que estão no lugar dos espectadores também possam se corresponsabilizar de alguma forma, né? E já que eles estão presentes também na cena, né? Talvez não de maneira ativa, mas eles também estão presentes na cena. E olhando para um aspecto um pouco mais institucional, como é importante que professores e gestores
cuidem também de quais outros espaços em que essas relações mais imaginarizadas também vão aparecendo dentro das escolas, né? Então, nas reuniões de professores, nos corredores, é muito comum falas que outros grupos aqui já trouxeram, que a gente coletou também, né? Que são essas falas de, bom, o bullying acontece porque a família do aluno é desestruturada, porque o aluno sofre castigos físicos, enfim, situações que promovem muito mais, assim, um certo fechamento da questão, né? E produzem muito mais estigma do que, de fato, ajudam a entender o que está se passando e promover algum tipo de mudança, né? Então, já finalizando, quando a gente olha para o fenômeno do preconceito, né, o fato dele ser regido também pelo registro simbólico, faz sentido que a gente pense em intervenções do tipo assembleias, a inclusão, a educação para a diversidade, quer dizer, tudo aquilo que promova a circulação da diversidade e a aproximação entre o autor e o alvo do preconceito, né? Justamente porque a gente consegue, a partir disso, com uma mediação, né, colocar um certo tipo de dúvida, de incerteza nas falas preconceituosas, né, já que elas são falas que estão representando, a gente vê, por exemplo, nas entrevistas, que sempre tem um porquê, né? Eu não convidaria um aluno com deficiência para a minha casa, por quê? E daí tem uma argumentação, né? E assim com todas. Quer dizer, tem algo da ideia que esse sujeito precisa criar, precisa construir para validar a visão preconceituosa dele, né? Então, nesse sentido, a gente consegue incidir com essas práticas. E aí, para finalizar, é importante reforçar, né, como é fundamental que a gente não minimize esses sofrimentos, nem deslegitime, né? Que a gente possa, por exemplo, promover interdições, né, que tem a ver mais com a situação do que com as pessoas. Então, algo do tipo, nessa escola nós não nos relacionamos desse jeito, nessa escola essa fala é mais interessante do que algo do tipo, você, autor de bullying, é alguém que não tem empatia, não considera o outro, enfim, algo que vá direto, ou o alvo de bullying, né, que vá justamente reforçando os lugares imaginários em que esses sujeitos estão colocados, né. E para que tudo isso aconteça, a gente considera super importante também incluir trocas, né, com os professores, pensar em formação de professores, o que esses professores já têm de saber fazer, né, como que a gente pode compor estratégias que de fato vão olhando e possam entender um pouco melhor e cuidar dessas situações. Certo? Bom, é isso o que a gente tinha para apresentar hoje para vocês. A gente teve um cuidado aí para que a fala coubesse no tempo, né? E acho que estou feliz, que eu acho que deu certo. Não sei se a Fernanda quer acrescentar mais alguma coisa. Não, a gente deixou só uma ideia do Lacan, que eu acho que ajuda aí Queria acrescentar uma pequena coisinha aqui. Quando a Carol fala, né, na intervenção não ser coisa do tipo, a gente priorizar, aqui nessa escola não se faz isso, ela tem uma importância delicada, né? Porque às vezes, por exemplo, uma criança sofre em casa uma violência, e ela reproduz essa violência na escola. Quando a gente diz para a criança, não pode bater, a gente ela pensa com ela mesma, mas o meu pai me bate, por que eu não posso bater? Você põe em jogo a questão familiar para ela. Quando você diz, nessa escola não se bate, você coloca para ela uma coisa interessante, assim, não é em todo lugar que você tiver que as pessoas vão bater, você vai ter escolha, você pode lidar com isso de outros modos. É uma diferença sutil, mas muito importante, quando a gente intervém em esvaziamento do imaginário, esse tipo de intervenção.
Só queria complementar isso. E, por fim, essa frase do Lacan que eu acho interessante, que é: o diálogo em si parece constituir uma renúncia à agressividade. A filosofia, desde Sócrates, sempre depositou nele a esperança de fazer triunfar a vida racional. Acho que é um momento teoria crítica do Lacan, então achei muito pertinente trazer aqui. Enfim, acho que é isso que nós tínhamos hoje para trazer.